Olá, está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou Gustavo Calvano e hoje nós falaremos as principais notícias dos clubes cearenses. Para compor nossa conversa, hoje eu estou na companhia do jornalista Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, prazer enorme estar aqui novamente. Tamo junto. Tamo junto. E também na presença do jornalista Fernando Barbosa. E aí, Fernando? E aí, Gustavo, e aí um abraço a você que nos assiste. E lembrando, né? Curte aí e assina o sininho, se inscreve, clica no sininho, né? Para receber as notificações e mande sugestões também, né? Seu comentário é muito importante para nós. É isso, a gente teve uma semana pouco movimentada, né? A gente teve uma semana meio devagar. O Ceará e Fortaleza só jogaram um jogo. E acho importante a gente começar falando do Fortaleza, porque a gente tinha muita expectativa de como esses times iam se comportar depois do Clássico Rei, tanto o Ceará com vitória e quanto o Fortaleza com derrota, que por boa parte do público em geral, não falo nem só dos torcedores do Fortaleza, mas torcedores do Ceará também esperavam uma possível vitória do Fortaleza. Então acaba que fica meio em aberto como ia ser a posição, como esses times iam conduzir os próximos jogos. E não foi como esperado, né? A gente esperava que o Fortaleza ia se recompor dessa derrota, ia tentar continuar aquela sequência boa de vitórias, mas logo no primeiro jogo conseguiu uma derrota muito inesperada pelo Tirol. E aí eu queria começar com o Serginho, saber do que é que ele achou que foi crucial para essa derrota do Fortaleza. Contra o Altos. Perdão. Contra o Altos. Olha, não tem jogo fácil fora de casa, não. Não tem jogo fácil. Você só vai tornar o jogo fácil se você, dentro de campo, se apresentar e impor um ritmo. E o Altos, eu vi o jogo todo. O Altos, o tempo inteiro, ele foi um time que chegava no contra-ataque, chegava numa outra situação. E o Fortaleza foi para cima com tudo, achando que ia fazer gol e tudo, e não fazia, e de vez em quando eles contra-atacavam. E no segundo tempo vem o gol decisivo, né? Que o time do Fortaleza atacou, se posicionou mal, o jogador, esqueci o nome dele, que dá o pique com a bola dominada, desde a intermediária do Altos. Esse jogador está sozinho, ele tem que estar com o jogador ali em cima dele. Você tem sempre que ter, na defesa, você tem que ter uma superioridade numérica, você tem que ter um que marque e o outro na cobertura, a não ser que você esteja num sufoco muito grande. O Fortaleza achou que o empate lá era uma coisa muito ruim e tudo, e o time atacou e, entendeu? E acabou tomando esse gol. Inclusive, né, o Davi Luiz foi extremamente criticado porque, na minha leitura, ele estava mal posicionado, a defesa do Fortaleza estava mal posicionada, tinha dois jogadores, eles chegaram com dois jogadores em velocidade, o Fortaleza só tinha o Davi que deu uma voadora no ar, não achou nada, entendeu? Foi até engraçado, ele tentando um esforço enorme e tudo. Talvez se ele tivesse feito uma diagonal, quando o cara pegou a bola lá, se ele tivesse feito uma diagonal, mas ele foi mais ou menos em direção ao cara. Cara muito rápido e bom jogador. Limpou e pronto, o Altos ganhou. Eu já perdi no Piauí. Você perde jogo, você não tem adversário mais fácil. Qualquer jogo é um jogo difícil, ele só vai se tornar fácil se você, dentro de campo, provar que mereceu, que vale a pena. Pois é, e era um jogo que estava muito na expectativa dos torcedores, porque a gente já até comentou no jogo passado que pelo menos ou o Davi Luiz ou o Gaston Ávila iam estrear, e acabaram que os dois estrearam e não tiveram um bom desempenho no campo. O Davi Luiz foi titular, e eu vi muito torcedor cornetando mesmo, não só do Ceará, mas torcedor do Fortaleza mesmo, arrependido. Mas eu acho que ainda é cedo falar, ainda é cedo, mas é bom a gente sempre deixar o registro de que foi uma partida bem abaixo. O segundo gol, ele não conseguiu acompanhar o ritmo da jogada e realmente parecia um jogador fora de forma, fora de ritmo. Sendo que fora de ritmo até dá pra gente entender, porque ele tá sem jogar, mas fora de forma não, porque ele já foi anunciado pelo Fortaleza há mais de um mês
já está treinando com um elenco quase esse tempo, um mês e pouquinho. E na estreia dele, que estava se guardando para um jogo que fosse esperado, que fosse sair a vitória, né, para não botar um jogo arriscado, muitos torcedores estavam até supondo que o Vojvoda poderia escalar ele no Clássico Rei. Isso. Sendo que era a grande expectativa da torcida do Fortaleza, a estreia do Davi Luiz no Clássico Rei. Não, ele ficou no banco, né? Aquilo lá ficava em pé e ali até porque a gente conhece o Vojvoda, a gente sabe que ele é difícil de querer arriscar, ainda mais numa estreia num clássico, né? Mas essa estreia contra o Tirol foi bem abaixo. Agora, assim, na minha visão, o Fortaleza não esperava que, mesmo jogando nos domínios do Altos, lá em Teresina, que o time fosse montar uma retranca, né, um sistema defensivo sólido e passasse a explorar os contra-ataques. Ele achava que o time do Altos ia apenas se defender. E foi exatamente o contrário. Se defendeu bem e foi mais efetivo, mais incisivo nos contra-ataques. Pois é, a gente fica na expectativa dos próximos jogos. Eu peço até perdão que eu chamei o Altos de Tirol várias vezes, mas é porque a gente fica ligado em vários jogos. Isso. E a gente também tem que comentar sobre os possíveis adversários do Fortaleza do Ceará no Campeonato Cearense, que eles vão jogar justamente nesse final de semana, que é Tirol e Ferroviário, e Maracanã e Horizonte, né? E aí a gente fica na expectativa de como vai se sair esses jogos ao longo do final de semana, porque logo no domingo a gente já vai conhecer os próximos adversários do Ceará e Fortaleza na semifinal, né? Isso. Eu só queria fazer um breve comentário sobre o Davi Luiz, que inclusive a gente já tinha comentado alguma coisa aqui, que se prende ao seguinte teor, né? Vai ter partidas que o Fortaleza ele vai se fechar. A presença do Davi Luiz numa partida em que o Fortaleza está fechado e explorando o jogo que ele mais gosta, que é o jogo de contra-ataques, ele não fica exposto ao campo quase todo e ele sai para o combate 1 a 1. Ele naturalmente ele vai jogar dentro de uma situação e aí o que ele tem de qualidade pode se sobressair. Ele não tem mais velocidade, né? Ele é um jogador que tem muita técnica, então da onde ele está, ele pegando a bola, ele não sai jogando feito um alucinado. Ele dá um bom passe e ele tem essa qualidade, né? E a experiência que ele tem no sentido desses grandes jogos, né? Entendeu? Então eu continuo achando que a contratação dele tem seu lado positivo, que foi o marketing que o Fortaleza conseguiu no mundo todo mundo falando dessa contratação, e por outro lado, né, essa situação de você ter ele exposto em algumas partidas que o Fortaleza tem que ir para cima, ele fica numa situação ruim, porque o campo é muito grande, e de repente numa margem imensa de campo só tem 3 contra 2, 2 contra 2, aí ele pode ter dificuldade com isso, entendeu? Agora ele é um jogador que deve representar coisas importantes. Aí quando tu dá o toque, que ainda é cedo para avaliar, é isso mesmo, você tem razão, vamos deixar rodar mais um pouco, vamos ver como ele se comporta, para você ter um parecer. E nunca dá para você ter um parecer definitivo com um jogador que foi craque. Amanhã aparece uma falta, ele bate no ângulo, aí você já vira aí. Vale a pena. Aí, a torcida esquece as falhas anteriores. Isso faz parte do futebol, faz parte da cultura do torcedor brasileiro. E além do marketing, também tem a questão que o Sérgio apontou, que a gente também comentou nos outros programas, que é a questão da experiência, né? Ele é um jogador que, mesmo não estando em campo, ele influencia outros atletas com a experiência que ele tem, que ele já teve dentro de campo, e pode ser de grande ajuda em jogos importantes, principalmente nessas competições internacionais, né? O cara é campeão de Libertadores, campeão de Champions League, então experiência é o que não falta. E aí eu queria também que a gente comentasse um pouco sobre o jogo do Ceará, que acaba que o placar engana um pouco, né? O Ceará empatou por 1 a 1 contra o Confiança, e na minha visão foi um jogo até positivo pro lado do Ceará, apesar do empate, que o Ceará precisava da vitória, porque já não começou também na Copa do Nordeste, começou com a derrota,
Então, um empate não é muito interessante, né? Então, é claro que não é positivo, mas pensando em jogo jogado, o Ceará foi muito superior ao Confiança. E aí eu queria saber do Fernando, o que é que faltou sair desse 1-1? O que é que faltou sair desse empate? No caso, foi mais a objetividade das finalizações, né? Porque, de qualquer modo, você recordar bem, o primeiro tempo do Ceará, o Ceará foi muito apático. Muito, muito, muito. E a prova que houve um descuido e no final do primeiro tempo o Confiança conseguiu abrir o marcador, né? Então o Ceará já saiu com esse placar negativo, ainda tentou ali naqueles 3, 4 minutos finais, já nos acréscimos, tentar terminar a primeira etapa com o placar igualado, mas não conseguiu. Logo no começo do segundo tempo conseguiu o empate, mas falhou muito nas finalizações para conseguir a virada, né? Até 2-1, com 3 poderia ter dado isso, mas a gente tem que botar em conta também como eu falei, a defesa bem montada também do time do Confiança, né? E é como o Fernando falou, né? Você via que o time do Ceará estava desligado, estava como se, não, a qualquer momento que a gente vai fazer um gol e tá tranquilo. E aí quando eles tomam o primeiro gol, aí parece que liga o alarme neles, e aí eles vão pro vestiário e vão mais focados pro segundo tempo, mais parecido com aquele Fortaleza daquele Ceará contra o Fortaleza, né? Que era pressão toda hora, sendo que não foi o suficiente, porque um dos jogadores mais comentados também foi o Ailon, né? Que acabou perdendo muitas chances claras de gol, e que fica na mente do torcedor, né, essa contratação que eles tanto pedem. Há muito tempo que eles pedem um 9. Ano passado teve que continuar com o Ailon. Foi um destaque no finalzinho da Série B, mas nesse início, pré-Série A, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, os torcedores estão vendo a falta que um centroavante faz, né? Inclusive surgiu aquela, não sei se você chegou a ver, mas eu vi em alguns perfis de redes sociais a hashtag Cadê o 9, né? É uma pergunta direta para cima da diretoria do Ceará, e muitos considerando o Ailon uma boa opção, mas não para começar a jogar, mas uma opção para o decorrer da partida, mas não já para sair no time titular. Pois eu queria saber do Serginho, porque o Serginho ele gosta muito de falar de centroavante, de camisa 9, e eu queria saber se, na tua opinião, o que está faltando realmente para o Ceará é um 9, é um centroavante, ou talvez se mudar um pouco o esquema, se contratar mais para o meio de campo. Qual é a solução para o Ceará? O Real Madrid também está procurando um. O Real Madrid está procurando um centroavante. O centroavante está sumindo do futebol, né? Com a mudança dos conceitos de posição para a função, né? O que acontece? O jogador hoje em dia, ele não pode ficar mais numa determinada zona de campo só. Você vê que está todo mundo falando mal do Lucheiro. Por quê? Porque o sujeito fica ali, numa ilha isolada. Parece Robinson Crusoe, entendeu? Naquela situação, ele fica sozinho. E aí tem sempre dois com ele. É difícil. Então, o centroavante, assim como o meia esquerda, que era o jogador cerebral da equipe, quando mudou esse conceito de posição para função, o jogador tem que saber jogar em mais lugares. Por exemplo, você não tem mais ponta direita nem ponta esquerda. Você tem um cara que joga por dentro e o cara que joga por fora, e os alas ficam fazendo esse serviço, né? Vai e volta. Então, o centroavante, sabe? Aí, o que acontece? O centroavante era o cara que fazia o gol. Por exemplo, aqui você vê. Quem é que fica na garapa? Era o centroavante, não era o garapeiro. No futebol do Ceará, eu cansei de ver que o cara é bom, o cara é garapeiro. A bola veio, ele mete. Não tem mais esse cara no futebol. E quando tem, quem é que tem? Vamos lá, vamos contar os centroavantes do Brasil.
É até uma discussão que se a gente entrar, a gente se prolonga bastante. Mas vai se estender. É uma discussão bem legal. Depois, um dos exemplos que a gente pode citar é o Pedro, né? O Pedro, para mim, é um cara que você olha assim e você vê que é aquele camisa 9 mesmo. Mas ele ainda tem um pouco... Ele sai da esquerda para dentro, ele gosta de ir lá para o lado esquerdo. Você fala o Pedro do Ceará, né? Não, o Pedro do Flamengo. Ah, não, esse sim. Esse eu tiro até o chapéu porque é um jogador de grande técnica. É raro quando você encontra um jogador desse, porque com essa morte do 9, né, acaba que os times têm que optar muito por um estilo de jogo. Por exemplo, um exemplo deles é o Clebão. O Clebão era aquele camisa 9, mas ele não supria, podemos dizer, com as expectativas necessárias. Então, às vezes, o time tenta substituir um 9 por um ponta que joga um pouco mais centralizado e se ele não fizer gol, ele pode apoiar, pode dar uma assistência. É diferente do 9. O 9, você deixa ele ali com a expectativa de que ele vai fazer esse gol. Então, é raro você encontrar um jogador desse e por isso que um jogador desse, quando aparece no futebol brasileiro, se destaca tanto, né? O Clebão vai voltar para o Ceará. O Rodrigo passou por aqui soltando foguete. O Rodrigo trabalha com a gente, né? Trabalha com jornal, e ele passou por aqui soltando foguete. Outro que talvez venha é aquele que era do Goiás. Pedro Raul. Pedro Raul, ele também está todo animado com essa possibilidade, né, desse jogador. Número 9 é ingrato, cara, é difícil. Pois é bem difícil porque se o cara não faz gol, o cara não ajuda em nada, né? Na cabeça do pessoal é isso. Você, Gustavo, talvez não lembre tanto, mas com certeza o Serginho lembra que quando acontecia de algumas vezes o camisa 9, o centroavante, não atingir as expectativas, né, do que o torcedor esperava, muitas vezes não se colocava a culpa nele, mas sim nos pontas, que não jogavam, não lançavam a bola na área para o centroavante finalizar. Porque acaba que quando você tem um 9, o 9 fica ali esperando a bola para tentar... Plantado. Quando a bola sobrar, ele tá lá. Então acaba que ele é o foco principal, porque o foco principal é fazer gol. Isso. Então se o principal jogador do time é o camisa 9, então o time tem que jogar em cima dele. Então acaba que quando os pontas começam a fazer essa função mais de cortar para dentro, ao invés de ser mais ala, acaba que tira um pouco do protagonismo do camisa 9, né? Por isso que eu acho que é uma posição que... Eu lembro que um ponta-direita que gostava muito de entrar, não ia muito à linha de fundo, acho que o Serginho lembra, o Gil, foi ponta-direita do Fluminense. Entrava na diagonal, gostava de finalizar. Jogou na Copa de 70, o Gil. Eu lembro, sim. Ele tinha essa característica, eu gostava desse jeito dele jogar, mas ele foi muito criticado porque raramente ia à linha de fundo, mas o pessoal esquecia a efetividade dessa mudança de jogo, desse estilo de jogo do Gil para o time do Fluminense. Eu estava vendo ontem, o Romário entrevistando o Ronaldo Fenômeno. O Romário tem um podcast que é cara a cara, né? Então, os dois conversando sobre os treinamentos que eles gostavam de fazer, e, quer dizer, todos foram dois extraordinários jogadores e centroavantes, assim. Romário era o atacante, quer dizer, não tinha característica do centroavante, porque era levezinho, corria muito velocidade, e o Ronaldo Fenômeno com a qualidade. Eles eram geniais, né? Então, eles falam justamente sobre essa questão de como era importante eles fazerem o que quiserem e não serem obrigados a marcar, entendeu? O Romário, por exemplo, ele nunca foi de marcar, ele sempre ficava ali e tudo, esperando uma bola, tá, para dar o pique, pegar e fazer uma jogada. O Ronaldo Fenômeno também. E hoje em dia, o centroavante volta para marcar. O centroavante das equipes. Então, com essa ideia de posição, função, eles voltam para marcar, porque ele não pode ficar de bobeira esperando uma bola. E eles querem ficar, o centroavante gosta de ficar isso, porque se ele ficar correndo daqui para lá, quando ele pegar na bola, ele vai ter que correr mais 40 metros para chegar dentro da área adversária. E essa distância, ele tem que ter uma velocidade de... Como é o nome daquele bichinho rápido? De papaléguas.
Papaléguas. E hoje em dia não é muito raro você ver, principalmente em clássicos, né? Sejam clássicos nacionais, clássicos regionais, o camisa 9 está lá na defesa dele, né? Na área de defesa, para ajudar a zaga e, tipo, aí em vez dele pegar a bola e sair, não, ele pega, domina a bola, isola se for necessário, aí vai para o meio campo, aí ele vai ter que correr mais para poder receber mais lá na frente. Os manuais de técnico de futebol hoje em dia tem alguns artigos, porque tem manual de procedimento e tudo, que quando existe um escanteio contra a sua equipe, você tem que estar com seus 11 jogadores dentro da área. Entendeu? Então você veja bem, o centroavante tem que ficar ocupando um espaço no campo imenso, e na hora que a bola chegar, ele tem que ter uma opção de qualidades importantes, qualidades físicas além de qualidades técnicas. Ele tem que equilibrar o corpo, ele tem que, entendeu? Que ele tem que acertar. Se ele perder duas chances, passar 3, 4 rodadas sem fazer gol, não presta mais, tem que ter um outro centroavante, porque nós guardamos, Gustavo não, que é mais novo que a gente, né? Mas já tem que ele compreende a coisa. Mas veja bem, o centroavante era o cara que fazia o gol, Todo mundo contava, pô, o centroavante vai fazer o gol. Que aqui, por exemplo, teve grandes artilheiros centroavantes, Pacoti cearense, Marciano, né? Então, se a gente for falar da vida de cada jogador em cada posição dessa, haja programa. E só ressaltar um ponto, né, que é muito interessante isso que o Sérgio falou do Romário, porque o Romário que começou ele foi muito inovador nessa questão de ter essa vontade própria de falar, eu sei que vocês, preparadores físicos, querem que eu faça o fundamento de passe, fundamento de cruzamento. Treine isso, treine aquilo. Né? Mas eu quero fazer isso, eu quero treinar isso aqui, eu quero treinar voleio, eu quero treinar bicicleta, eu quero treinar finalização, porque o meu papel é fazer gol. É isso aí. E por isso que ele era tão diferenciado na posição. E acabou que foi uma das questões que o Ronaldo até comentou, que aprendeu muito isso com ele, né? De aprender também a se impor nessa questão. E um exemplo também que veio aqui na minha cabeça, desse centroavante que hoje fica um pouco mais recuado, que é até um que está sendo bastante criticado, é o Gabigol. O Gabigol, hoje em dia, você assiste um jogo do Cruzeiro, você vê o Gabigol recebendo a bola no meio de campo. Recebendo a bola no meio de campo, tentando armar. Você não quer assumir a função dele. A função dele é estar ali na frente para tentar marcar. Mas, enfim, essa questão do 9... uma questão que... Se a gente ficasse aqui conversando, a gente ficava até amanhã. Eu queria falar aqui com vocês sobre o confronto de amanhã entre Fortaleza e Vitória. É um jogo bastante importante, né? Um clássico, que o Fortaleza vai enfrentar mais um clássico, né? Já teve que enfrentar o Sport, já teve que enfrentar o Ceará e agora está tendo que enfrentar o Vitória. E dentro de casa, pela Copa do Nordeste. E aí eu queria saber a expectativa de vocês, ainda mais contando com essa derrota sofrida pelo Altos, se o time vai estar meio baqueado ainda ou talvez ele esteja mais recuperado. E aí, Fernando, bora? Rapaz, eu acredito que vai ser a oportunidade da recuperação, né? O time não pode se abater. Ficou abatido no Clássico Rei, né, que com 25 minutos já estava perdendo do 2-0, ficou latente, né, o abatimento do time naquele jogo, porque ele não estava conseguindo, apesar de ter a posse de bola, ele não estava conseguindo fazer o que estava pretendendo. Aí todo mundo diz, não, jogou muito ruim. Não jogou ruim não. O Ceará marcou bem, né? O Ceará marcou bem, né? Ele foi agressivo, Fortaleza foi agressivo. Ele não teve efetividade nessa agressão, ele não foi agudo, não foi incisivo, diante do bom esquema montado pelo Léo Condé, mas o Fortaleza foi agressivo. Finalizou pouco, para um clássico, finalizou, principalmente no primeiro tempo. Não houve o esperado com a mudança, porque muita gente esperava, inclusive, que
já na volta do segundo tempo do Clássico Rei, o Fortaleza já viesse com algumas modificações. E foi o que não aconteceu, inclusive jogadores que não estavam bem desde o início da partida. Teve o caso que foi, no caso, o Mancuso, que não estava bem naquele jogo, ele foi trocado, faltando já nos acréscimos, nos últimos 5 minutos dos acréscimos. Muita gente criticou a demora, a né? demora, né, que já foi tarde demais, não tinha mais poder de reação diante do Ceará, diante do que o Léo Condé montou para aquele clássico. Porque a gente dizia, individualmente, ele era muito melhor. E para amanhã, tem que lembrar, apesar de ser em casa, é um clássico regional, sempre é muito difícil jogos de times cearenses contra Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz e Náutico. Né? Sport, Santa Cruz e Náutico de Pernambuco, Bahia e Vitória lá da Boa Terra. É um clássico do Nordeste. Né? Então é um jogo, ou sendo aqui ou sendo fora. E o último jogo do Vitória contra o Fortaleza foi justamente quando o Fortaleza estava ocupando o segundo ou terceiro lugar ainda. Né? Ele perdeu um jogo contra o Botafogo e na semana seguinte ele pegou o Vitória e perdeu. O time ficou perdido dentro do campo e o Vitória fez uma partida, se não me engano, gol de 3 a 0. 3-0. Foi 3-0. Vale lembrar isso, né? Que no final da temporada passada o Vitória estava voando. O Vitória estava ganhando de todos os times, conseguiu escapar com tranquilidade do rebaixamento e foi uma das grandes surpresas do final do campeonato, né? E se você lembrar da temporada passada, o Vitória foi mal no Campeonato Baiano. Fez uma das piores campanhas na Copa do Nordeste, mas começou a Série A sendo apontado como um que iria ser rebaixado, que iria cair, mas principalmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro ele conseguiu dar essa virada, dar essa guinada de 180 graus e o Vitória está aí mantido e vamos ter esse ano, no caso, 5 clubes nordestinos na Série A. E é importante também lembrar que o Vitória conseguiu manter uma sequência boa, conseguiu dar continuidade nesse trabalho do ano passado, até porque agora, antes de enfrentar o Fortaleza, o Tricolor vai enfrentar o Vitória com uma sequência de 4 vitórias. Então, essas 4 vitórias seguidas pode pesar, porque o time está em boa fase e enfrenta um Fortaleza meio baqueado. Depois de um clássico, o time deu uma desligada, mesmo sendo dentro de casa, vai ser uma grande disputa para a gente assistir. Jogo duro. E também é bom a gente falar do jogo do Ceará, que o Ceará enfrenta o Sergipe, outro time nordestino, mas dessa vez pela Copa do Brasil. E também é um jogo, apesar de o Ceará ter um histórico bom contra o Sergipe, são 17 jogos, com 13 vitórias do Ceará, mas pode ser perigoso, porque é um jogo único de Copa do Brasil, então perdeu, ganhou, e você vê que o Ceará já vem sofrendo com frequência desses jogos mais para a parte de baixo da tabela ali da Copa do Brasil. No iníciozinho de campeonato, você vê que nos últimos, acho que se você pegar uns 5 anos, o Ceará 2 vezes não chegou nem para o mata-mata. Foi eliminado logo no começo. Ano passado ele foi eliminado pelo CRB, né? Ano passado. Então, é um jogo difícil. O Bahia, que parece que está sobrando, né? Isso. E até nesse momento na competição, o resto do pessoal está emparelhado. Eu penso que o Fortaleza, de vez em quando, ele passa esses sustos, né? Ele tem uma equipe que se mantém, uma equipe que joga junto há muito tempo, mas em determinado instante as coisas não funcionam como se quer que funcione, porque é da natureza do próprio futebol essa oscilação. É muito jogo, é muita viagem, então isso tudo provoca essa instabilidade. E o time teve esse tempo, né? Teve um jogo semana passada que não vai ser uma rotina, infelizmente,
no calendário do futebol brasileiro, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza tiveram essa semana assim, de folga para descansar. Agora o Ceará também tem que tomar muito cuidado, porque o jogo amanhã, aliás, de quinta-feira, contra o Sergipe, lá em Aracaju. Amanhã. Não, acho que é quinta-feira o jogo. É amanhã, na quarta-feira. Quarta-feira também, né? Mesmo horário, né? 9h30. 8 horas. 8 horas, o então. do Ceará é 8 horas e o do Fortaleza é 9h30. Eu sei, mas de qualquer modo, são 2 jogos difíceis. O Fortaleza, por se tratar de um clássico, o Ceará porque vai jogar fora de casa, não tem mais essa de o visitante ter a vantagem do empate, ou seja, se terminar empatado, a decisão para quem fica ali no caminho e para quem vai prosseguir vai ser decidida nos pênaltis. Pois é, antes de finalizar, eu só queria saber, dessa vez eu queria fazer um pouco diferente, eu queria saber do palpite de vocês, o placar que vocês acham que vai ser esse jogo, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. E aí, Serginho? Sei que você não gosta muito de dar palpite. Gustavo gosta. Eu sei que o Serginho não gosta muito de dar palpite, mas dessa vez, como tá muito em branco, como é que vai ser, eu queria saber mais ou menos. Acho que o Fortaleza enfrenta o Vitória em condições iguais, mas é um time que, como tem algumas peças que já jogam juntas há muito tempo, e tem o jogo do Fortaleza muito fundamental e rápido de contra-ataque, né? Naturalmente Moisés deve jogar e tudo. Marinho, se não fizerem tanta falta no Marinho, porque o último jogo contra uma equipe baiana, aqui, o Fortaleza pegou o Bahia e meteu 4. Porque só faltaram botar um tapete vermelho para Marinho. Mas Marinho acabou com o jogo. Fez logo 2 gols e tudo, aquelas pedradas dele do lado esquerdo e tudo. Quer dizer, eu acho que é um jogo tático. Tem um jogo tático muito importante. Nessa questão da tática, né, o Fortaleza me parece que tem essa coisa mais assimilada já, sabe? De fazer gols. A equipe do Fortaleza ela é muito eficaz no contra-ataque. Fortaleza geralmente tem menor posse de bola que o adversário e acaba saindo no contra-ataque, e aí eles têm uma jogada boa. Tem uma coisa que está pesando para o Fortaleza, eu acho um pouco, que é que jogadores tipo Tinga, Pikachu, né, são jogadores que já não estão com um rendimento igual de algum tempo. Mas descansando aqui, descansando ali e tudo, eles ainda dão no couro, né? Dá para jogar e tudo, mas não é um time tão eficaz. E atualmente eles estão sendo utilizados como opções, né? Opções no banco para, em determinado momento da partida, entrar e tentar resolver a parada. Então você vê, são 2 jogadores, Tinga, eu na minha leitura, essa fase toda que o Fortaleza atravessou grandiosa, o Tinga é uma das figuras da maior importância. Por quê? É um jogador de um passe extraordinário, ele passa bem a bola, essa bola comprida que sai do pé dele é muito eficaz e fazia gol. Se lembra, o Tinga fazia gols. O Tinga, de repente, quando você via a final do segundo tempo, Gustavo é Fortaleza, olha a cabeça do Gustavo todo feliz. O Tinga, rapaz, de repente estava do lado esquerdo e pum, uma bola de cabeça, um chute de pé direito e pé esquerdo, acreditava em bolas, de repente uma bola passando, quem aparece lá? O Tinga. Pô, mas o cara não joga lá atrás e tá aí que vai aparecer na frente. Pikachu também fazia muitos gols. Então o Fortaleza perdeu um pouco dessa ofensividade, né? Mas ainda acho que o Fortaleza vai arriscar um placar, hein? 2-1 Fortaleza. Era exatamente o que eu ia falar. Eu chuto um 2-1 ou um 2-2. Eu tenho a impressão de que o Fortaleza, apesar de ele jogar mais pelo contra-ataque, eu acho que, devido aos últimos jogos, eu acho que ele vai mais partir para cima. E aí eu queria saber o placar do... O meu placar também seria 2-1. E em caso de empate, eu também iria apostar num 2-2. Pronto. E no caso do Ceará, eu acho que vai ser uma vitória um pouco mais larga. Eu chuto uns 3-0. Uns 3-0 pro Ceará. Mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo um jogo difícil. Mas eu acho que o Ceará vai para cima, vai querer garantir logo essa vitória. Não vai querer passar o perrengue dos pênaltis e vai para cima. Eu acho que o Ceará vai, pelo menos, tentar matar o jogo no primeiro tempo. Eu acredito que o Ceará termine o primeiro tempo. Eu acredito que o Ceará termine o primeiro tempo pelo menos vencendo por 2-0. E tentar fazer mais 1 ou 2 gols
na etapa final. E vocês, né? Voto de acordo com o relator aqui. 2-0 também. Pois é, a gente fica de olho. Eu queria agradecer a presença do Serginho mais uma vez, também a presença do Fernando. Podem dar as considerações finais. É um prazer estar com vocês aqui. E é um prazer mesmo, né? Porque, a princípio, a gente ainda não se conhecia assim pessoalmente. E o Gustavo eu vim conhecer aqui. E a conversa rola fácil entre a gente, tá? E tudo. Gustavo. O bate-papo é muito, muito bom, né? Porque realmente aqui é uma conversa sobre futebol, não é aquela coisa muito formal, né? A gente pode uma coisa de descontrair, analisar a situação, mas de uma forma mais descontraída, para que o torcedor também possa acompanhar e entender o que é que está sendo discutido aqui no Opinião FC. Pois é, além da presença de vocês, queria agradecer a sua presença por ter assistido até aqui. Deixe seu like, acompanhe o Opinião FC em todas as redes sociais e eu espero você até a próxima terça-feira.